dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma revisão para vocês. Eu sabia que vocês tinham pensado que eu ia esquecer de vocês, mas de jeito nenhum, galera. Não tem como esquecer de vocês, tá? Essa revisãozinha aí, da hora, tá? Se vocês assistirem esse vídeo, tá? Fazer um resumão de filosofia e sociologia, cara, não se preocupa que você vai fechar essa prova, beleza? Vamos começar aqui o nosso tema com as escolas helenísticas, tá, gente? Olha, vamos ficar bem ligado que as escolas helenísticas foi um momento em que na Grécia ela estava sob o domínio do Império Macedônio. De quem? De Alexandre o Grande, perfeitamente. E Alexandre o Grande teve quem como professor? Nada mais, nada menos que Aristóteles. Beleza? Aristóteles veio a chamado do Filipe II, pai de Alexandre, né? Então o Aristóteles ele acaba por ser o tutor do Alexandre, o mestre de Alexandre o Grande, beleza? Vamos nessa. Então nesse período, pessoal, já não existia, digamos assim, as escolas físicas, como a Academia de Platão, como o Liceu de Aristóteles, beleza? Então começaram a aparecer escolas filosóficas, não necessariamente escolas materiais, mas eu quero falar de 4 delas com as suas principais características, beleza? Eu gostaria de começar com os cínicos, tá? Os cínicos com destaque para Diógenes. Diógenes foi uma figuraça. Diógenes era conhecido como o Sócrates louco, tá? Por quê? Porque era exagerado, né? Digamos assim, na sua abordagem, ele era bem exagerado, eu diria até que bem radical. Galera, a palavra cínico vem deriva-se da palavra cani, como um cão, tá? No grego. Então, viver como um cão é viver de uma maneira, digamos assim, livre, mas de uma maneira livre, focado nos seus objetivos. Que tipo de objetivo era esse? A espiritualidade, tá? Então, o Diógenes, ele tinha um foco que era a espiritualidade, ele queria se iluminar. Portanto, os cínicos, eles usavam do que nós chamamos de ascetismo. O que é o ascetismo, tio Valber? O ascetismo é a mortificação do corpo. Você pode mortificar o corpo de várias maneiras. Com jejum, abstinência sexual e o autoflagelo. Autoflagelo é quando as pessoas andam se chicoteando, né? Como se fosse uma espécie de punição. Punição para pagar algo ou para atingir algo. Digamos assim, os estoicos achavam que com certo sacrifício eles poderiam alcançar uma graça, poderiam alcançar a iluminação. Então, Diógenes, que foi uma figuraça muito excêntrica, por quê? Porque vivia dentro do barril. E você se lembra de quem? Você lembra logo do Chaves, né, cara? É uma pena que a série do Chaves não esteja mais passando em nenhum lugar do mundo, né? Eu sou super fã do Chaves e daquela trupe toda, né? Então, assim, o Chaves, sem dúvida nenhuma, que ele teve a influência, ou então usou pelo menos o Diógenes como uma referência, já que ele vivia no barril, beleza? Diógenes tinha suas excentricidades. Era conhecido como Sócrates louco. E ele andava com lamparina, uma lamparina nas mãos, à noite, procurando alguém. Aí chegava perto de uma pessoa e dizia: eu estou procurando alguém que não seja corrupto, né? Já pensou, pessoal? Quer dizer, o quão Diógenes ele era irônico, né? Muito mais do que Sócrates, porque Sócrates usava da maiêutica, né? Que significa parto de ideias, no diálogo, um diálogo até, digamos, mais amigável. Diógenes não, ele era um provocador, tá certo? Diógenes era uma figuraça. Portanto, Diógenes acaba sendo o grande destaque da escola cínica. Beleza, pessoal? Vamos pular para a próxima escola. Eu quero falar dos epicuristas, tá? Os epicuristas liderados por Epicuro de Samos. Eu gosto de chamar Epicuro, mas eu acho um nome mais sonoro, mas Epicuro. O Epicuro de Samos, lembre-se que esses filósofos da Grécia, eles usavam o nome da cidade em que eles eram natural, beleza? Samos, uma cidade grega, Epicuro de Samos. Portanto, fica aí a dica
que os sobrenomes dos filósofos gregos sempre eram o sobrenome de suas cidades, ok? Muito bem, pessoal. Epicuro, galera, ele dizia que para ser feliz na vida, o caminho da felicidade era o caminho do prazer. Já estou imaginando que vocês devem estar dizendo, eu também acho. Eu, adolescente, nossa, o caminho do prazer é o único caminho viável para mim, né? Eu passo muito tempo pensando em ter prazer. Mas, gente, não é esse prazer hedonista, né? Que seria um prazer quando o adolescente busca esse prazer, esse hedonismo exacerbado do consumismo, esse hedonismo ligado à sexualidade. Não é esse tipo de prazer. O Epicuro, ele dizia, o prazer, a verdadeira felicidade ocorre quando você busca o prazer moderado. Vamos lembrar, pessoal, prazer moderado, né? É o prazer equilibrado. Do contrário, você ficaria escravo desse prazer. Então, vamos ficar ligado. É bem diferente a busca do prazer e do prazer hedonista. Prazer hedonista é o prazer exagerado, o prazer sexual, o prazer do consumismo, o prazer que você não tem controle algum. Já os filósofos do jardim, como eram conhecidos os epicuristas, eles já eram totalmente a favor de um prazer moderado. Muito bem. Epicuro também, ele dava 3 receitas para a felicidade, pessoal. Primeira delas, filosofar. É necessário filosofar, tá? Epicuro dizia que você viver uma vida inteira sem filosofar seria você ser levado, né, pelas torrentes do dia a dia, pelo senso comum. Então, o uso da filosofia seria muito interessante, muito importante para esse despertar, para que você pudesse ver muito mais além, tá, do que os olhos possam ver. Segunda dica, comer bem. Galera, não vai confundir comer bem com comer muito. Você pensa no dia de domingo comer aquela panelada, aquela feijoada? Não tem nada a ver, isso é gula, tá? Os epicuristas, o modelo de felicidade seria sempre o equilíbrio. Então, comer bem é comer o suficiente, sem exageros, comer coisas que possam te dar mais vitaminas, proteínas e que você fique em dia com a tua saúde. Por quê? Afinal de contas, estamos falando da Grécia. E na Grécia tinha um ditado: mente sã, corpo são. Portanto, sempre o equilíbrio, beleza? E a última dica de Epicuro, ele diz o seguinte, que valorizem as amizades. Gente, a amizade é algo muito importante. Eu costumo dizer que amizade é amor sem sexo, tá? Porque quando você, digamos assim, as pessoas quando vão falar de sexo, me parece que elas passam um discurso de uma posse. É algo que é meu. Na verdade, eu não creio que ninguém seja de ninguém. Portanto, a amizade é o amor sem posse. A amizade é o amor libertário, digamos assim. É o amor livre. Portanto, se realmente a amizade ela foi abalada, a pessoa deixa de falar com você, cara, não era amigo. Porque o amor, né, ele vai além disso. Ele vai muito além. Ele não tem uma ideia de posse. O amor ele não é competitivo. Então fica aí essa reflexão de Epicuro, né, fantástica, a valorização da amizade. Ele valorizava tanto a amizade que ele chegou a comprar um castelo com vários cômodos e chamou todos os amigos para morar com ele. Pensa nisso aí, que coisa interessante. Para finalizar, finalizar não, ainda tem uma dica bem importante, tá? No epicurismo, galera, eles usavam a prática da ataraxia. Opa, que é isso, tio Valber? Ataraxia, estado de imperturbabilidade. Toma muito cuidado com esse detalhe, que a prática da ataraxia, elas eram usadas em 2 escolas diferentes. Os epicuristas e os estoicos. Então, dependendo de como vai ser a filosofia de cada um, a ataraxia ela seria aplicada como tal. Beleza, galera? Então, nesse caso dos epicuristas, a ataraxia era um estado de imperturbabilidade. Os epicuristas, eles não se grilavam com nada, né? Tentavam viver uma vida equilibrada, numa boa, certo? Praticando a ataraxia. Para finalizar, vale salientar, apesar da filosofia epicurista ser muito interessante, e o Epicuro ele vai dar uma lição sobre a morte. Quando a gente toca nesse assunto, você deve
sem querer relacionar. Caramba, se ele fala da morte, ele deve ser um idealista. Será que os epicuristas eles eram espiritualistas? Não, galera. Os epicuristas eles eram influenciados pelo pré-socrático Demócrito, que acreditava no átomo, tá? O átomo como a menor partícula, como o arquê de todas as coisas, como o princípio, a essência de todas as coisas. Portanto, os epicuristas eles eram materialistas. E a morte, tio Valber? Bom, sobre a morte chega um discípulo de Epicuro e pergunta a ele: mestre, eu estou muito preocupado, eu fico pensando sobre a morte, na verdade eu morro de medo da morte, o que o senhor tem a dizer? Ele olha para o discípulo e diz assim: como é que teremos medo de algo que nunca teremos contato? Galera, o discípulo pirou. Como não? Todo mundo vai morrer, mestre. Não, eu sei que todo mundo vai morrer. Porém, eu vou ter medo de algo que eu não conheço e que não conhecerei. Como assim, mestre? Ele diz: veja bem, pensa comigo. Se estou vivo, a morte está longe daqui. Quando a morte se fizer presente, já não serei eu, já estarei longe daqui. Então quer dizer, eu não vou ter contato. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando a morte for, já serei outro, tá? Já não estarei mais aqui. Portanto, para que ter medo do que eu não vou conhecer? Afinal de contas, a gente vive e morre todo dia, né, gente? Dormimos, acordamos, não nascer e morrer, até quando isso, né? São os mistérios da vida e vamos seguir em frente. Com quem? Com os pirronistas. Pirronistas! Pirronistas e céticos são a mesma coisa. Então, se de repente você está estudando e eles são citados ou são colocados como céticos, então não se preocupa com isso. Pirronista tem a liderança de Pirro de Élida, beleza? E os pirronistas, galera, realmente eram céticos. Qual era o sentido filosófico dos pirronistas? Eles usavam a dúvida para toda a sua vida. Se eles usavam a dúvida, obviamente eles eram relativistas. Por quê? Será que eles acreditavam na verdade absoluta? Não. Eles acreditavam que cada um tinha sua verdade. Não existe verdade absoluta, existem apenas perspectivas. Portanto, os pirronistas alegavam: poxa, como é que eu vou ter certeza de conhecer algo como aquele algo realmente é? Será que eu sou capaz de conhecer a essência das coisas? Os epicuristas tinham certeza que não, que o ser humano seria ainda muito limitado. Mesmo fazendo o uso da racionalidade, ainda seria muito limitado. Portanto, os pirronistas achavam que se o homem não pode saber, ou não tem a capacidade de saber, né, sobre tudo à sua volta, ele vai viver de acordo com o ritmo da natureza, galera. Então, eles viviam a partir de seus instintos, tá? Viviam uma vida de acordo com a sua própria natureza, né? Sem restrições, tentando fazer o bem, né? E seguindo adiante com a sua filosofia ceticista, né? Duvidando, usando o relativismo, né? Para tudo na vida. E caminhando, né? Porque também é um método interessante. Você aceitar de pronto, você vai estar sendo dogmático. Você aceitar e ainda continuar pregando o que você aceitou sem um mínimo de questionamento. Então, os inimigos, digamos assim, número 1 dos céticos seriam os dogmáticos. E os céticos preferem usar a dúvida como método, tá bom? Vamos lá, última escola, galerinha. Vamos lá, falar dos estoicos. Os estoicos nós temos aí 4 destaques ou 3 grandes destaques. Eu vou falar quem são. Zenão, o líder dos estoicos. Temos também Marco Aurélio, que chegou a ser imperador romano. E nós teremos, para fechar essa conta, o grande Sêneca. Falaremos agora no final dos estoicos sobre uma história muito interessante de Sêneca, né? História trágica, mas digamos assim que as tragédias gregas, elas têm algo de bom, algo de positivo, algo que dá para
ressignificar. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essa vibe dos estoicos, galera. Galera, os estoicos, eles acreditavam numa racionalidade superior. Acreditavam que o mundo, ele veio de alguma coisa. O mundo, como é feito, né? Ele veio de alguma causa. E qual seria uma causa, né? A causa do mundo seria uma racionalidade que ele chamava de logos. Racionalidade em grego chama-se logos. Então, eles acreditavam num logos superior. Antes de você me perguntar, você deve estar assim, encucado e dizer assim: pô, tio Valber, será que é Deus? Tá, pode pensar que seja Deus, porém não chame de Deus, porque você está numa Grécia helenística sob o poder de Alexandre. Portanto, não precisa falar como Deus, porque nessa época, né, eles não apregoavam a filosofia cristã. Então estamos aqui ainda sob a égide de Alexandre o Grande. Então eles acreditavam num logos. Se eles acreditavam num logos, numa racionalidade que pensou tudo, pensou todos os detalhes, nada seria por acaso. Portanto, os estoicos, a palavra estoico significa pórtico pintado, né? Entre uma coluna e outra tinha aqueles arcos, o pórtico, né? Que fica entre uma coluna e outra. Eles ficavam ali na Grécia falando, né? Colocando suas aulas de filosofia, né? Então, os estoicos, eles também acreditavam e não só acreditavam, como praticavam a ataraxia, esse estado de imperturbabilidade. Mas esse estado de imperturbabilidade relacionado aos estoicos seria da mesma maneira dos epicuristas? A prática sim, ou melhor, a prática sim, mas o exercício da prática não. Os estoicos, eles usavam da apatia. O que seria a apatia? Eu não irei me influenciar pelas paixões do mundo. Usarei muito mais a virtude e negarei as paixões. Então a forma de não se perturbar, já que ataraxia significa imperturbabilidade, eu não vou deixar que as paixões do mundo me atinjam, né? Então os estoicos, eles tinham aquela postura, aquela retidão e não se deixava levar pelas coisas que as pessoas falavam ou pelas situações negativas, digamos assim, né? Por exemplo, estamos agora numa pandemia. Seria muito interessante que usássemos um pouco da ataraxia, né? Não deixar com que os efeitos da pandemia venham nos influenciar. Claro que isso é muito difícil, quase impossível. Nos influencia uns para mais, outros para menos, mas de qualquer maneira, né, não deixa de ser uma boa dica a prática da ataraxia. E por falar em ataraxia, pessoal, eu quero terminar a história dos estoicos, não terminar as escolas helenísticas, que eu vou terminar com Alexandre o Grande e o grande Diógenes, mas falando um pouquinho ainda dos estoicos. Sêneca, na ocasião, trabalhava para o Império Romano, naquela época que o Império Romano estava ruindo. Lembram-se, quando vocês estudaram história, das invasões bárbaras, ok? Então, naquela época, o Império Romano já caindo, já ruindo, o imperador dispensa o Sêneca. Sêneca, você não é romano, você é grego. Não, senhor, mas eu vou ficar até o final. Ele, não, você está sendo dispensado, volte para sua terra. Eu sou romano e eu terei que cair com Roma. Ficarei até o fim. Sêneca, muito obrigado por tudo. Chegamos ao final. Pode voltar para a Grécia, pode voltar para casa. Sêneca, quando percebeu que estava sendo dispensado, tá? Quando percebeu que não estava mais sendo útil ali, Sêneca foi até os seus aposentos, pegou os livros, guardou os seus livros, pegou apenas a roupa do corpo, algumas moedas e saiu para ir embora. No caminho, passa num frigorífico, compra carne. Ele pede para cortar em bifes de carne. E à medida ele paga com todas as moedas, ele pega boa parte de carne e começa a caminhar rumo a uma praça e vai colocando a carne dentro da roupa. Vai colocando a carne dentro da roupa. A curiosidade, gente, é que na praça existiam lobos selvagens. Lobos, é isso mesmo que vocês ouviram. Lobos selvagens que de longe sentiram o faro, sentiram o cheiro da carne fresca e correram em direção
a Sêneca. Sêneca, completamente concentrado, olhando para a praça, colocou o último pedaço de carne na roupa, caminha, indo em direção aos cães ferozes que estão vindo para cima dele. Sêneca apenas com um leve sorriso. Quase um sorriso de Mona Lisa, tá? Meio indecifrável. Ele abre os braços e se entrega aos cães ferozes que voam em cima dele, procurando a carne e vai mordendo Sêneca. Enfim, Sêneca é devorado por cachorros selvagens. Sêneca é devorado por lobos. Aí você deve estar assustado e pensando, caramba, tio Valber, isso foi um suicídio? Gente, olha só, o suicídio poderia ser uma saída viável segundo o ensinamento estoico, tá? Uma vez que o homem ele era patrono de seu próprio destino, o homem era dono de sua própria vida, apesar de que eles acreditavam numa racionalidade superior, só que essa racionalidade não iria interferir diretamente, tá? Se acontecer algo de bom, algo de ruim, não era por acaso. É porque deveria acontecer, porque tudo foi pensado em algum momento. Então, nesse sentido, Sêneca entrega a sua vida aos animais ferozes, né, encerrando o capítulo dos estoicos. E para encerrar o tema escolas helenísticas, eu quero falar de um episódio que chamou a atenção de muita gente, chama até hoje, quando o cínico Diógenes acorda pela manhã, vai fazer meditação, e ali, olhando para a linha do horizonte, fazendo meditação, quando chega de repente nada mais nada menos que Alexandre o Grande na sua frente. Alexandre o Grande fica na sua frente, ele sente aquela sombra, né? Porque ele estava fazendo a meditação, com os olhos semicerrados, ele vê aquela presença, e Alexandre o Grande diz, és tu o homem mais sábio da Grécia? Peça qualquer coisa, sou Alexandre o Grande. Peça qualquer coisa e comprove que tu és o homem mais sábio da Grécia. Do contrário, arranco-te a cabeça. O Alexandre já estava até se preparando aqui para pegar a espada para, em um único golpe, né, cortar a cabeça de Diógenes. Quando Diógenes disse, Senhor, posso pedir qualquer coisa? Ele pode, peça. Então saia do meio do meu sol. Rapaz, o Alexandre mandava para o Tártaro por muito menos. E nesse momento Alexandre chega, tremeu a mão, guardou a espada e disse, realmente provastes que é o homem mais sábio. E foi embora. E foi embora, meus amigos. E você deve estar dizendo, cara, como é que o Diógenes fala uma coisa dessa e o Alexandre dispensa? Como é que foi isso? Ora, gente, o Alexandre não era bobo. O Alexandre estudou filosofia com o grande Aristóteles. E ele percebeu, quando ele diz, saia do meio do meu sol, o Alexandre, ele era grande sim. Mas ele não era maior que Deus. Não foi Alexandre que fez o firmamento, não foi Alexandre que fez a lua, as estrelas, ele não criou nada. Ele apenas dominou. Então, diante de Deus, Alexandre não era ninguém. Alexandre se tocou disso, foi embora, e até hoje, né, nesse período em que o helenismo estava ali aflorando sob o domínio do Império Macedônio, Diógenes foi conhecido como o homem mais sábio da Grécia, principalmente devido a esse episódio, tá certo? Esse episódio, e vamos chamar aqui a vinheta para irmos para a matéria de sociologia. Valeu? Chama a vinheta! Muito bem, estamos de volta, galera. Estamos de volta com Sociologia. Para fechar a matéria do primeiro ano, vamos para a Sociologia. Eu queria começar, pessoal, fazendo uma reflexão sobre a sociedade contemporânea, a sociedade hoje, galera. Em peso, eu adoraria que nós pudéssemos fazer o que o grande Charles Mill, né, o sociólogo motociclista, o cara andava de moto, curtia moto, né?
curtia as motos estilo Café Race. E o grande Charles Mile, ele dizia o seguinte, pessoal: temos que pensar usando a imaginação sociológica. A imaginação sociológica, ela é exatamente o oposto do senso comum, tá? Senso comum é conversa de calçada. Senso comum é você ter uma opinião banal sobre qualquer assunto. Senso comum é você usar a tua rede social como algum tipo de conhecimento, uma nota, sem saber se aquela notícia é fake ou não. Isso é senso comum. Senso comum é você ler um livro do Olavo do Caralho e aí achar que é um filósofo, tá? Por favor, me perdoem, mas aquilo não é filosofia, tampouco aquele cara, aquele indivíduo seria um filósofo. Isso sim seria pensar como senso comum. O que Charles Mile, né, nos afirma? O Charles Mile diz o seguinte, galera, que temos que pensar muito além dos outdoors, digamos assim. Outdoors, aquelas propagandas que ficam no alto. Temos que pensar para além disso. Temos que pensar uma sociedade de várias maneiras diferentes. Ou seja, resumindo o pensamento de Miles, pensar fora da caixinha, tá certo? Ir para além. E tentar fazer uma leitura dessa sociedade, uma leitura crítica e uma leitura bem mais profunda, beleza, galera? Então vamos lá, dica dada pelo grande Charles Mile. Vamos agora falar um pouquinho dessa sociedade contemporânea, essa sociedade que está liquefazendo o homem. Estou falando nada mais nada menos do que, galera, de Zygmunt Bauman, que tem o seu conceito, no seu conceito principal, a ideia de liquidez das relações. Como assim? Gente, estamos vivendo um momento em que as relações, elas são líquidas. Se eu uso a ideia de liquidez, eu estou afirmando o quê? Que nada é mais sólido no ar. Que nada é mais sólido. Você examina alguém que esteja se relacionando com outro alguém, e quando você pergunta, muitas vezes esse alguém dá a entender que sim, que está se relacionando com outro alguém, mas também que não é uma coisa tão sólida. É como se quisesse dizer, tá, tenho e não tenho. É como se, eu tenho, mas se tiver alguma coisa melhor, eu dispenso o que eu tenho e vou para algo que talvez eu considere melhor. Então, gente, as relações estão líquidas. As pessoas são tratadas, as relações amorosas são muito parecidas com a relação econômica, de você ir para um shopping e gastar, tá? Você usa o outro como objeto, as pessoas estão cada vez mais materialistas, certo? E não há essa solidez na socialização, as pessoas cada vez estão mais individualistas, cada vez pensam mais no próprio umbigo. A partir daí, a relação ela vai se liquefazendo, não tem nada sólido, não tem nada durável, tudo descartável, tá, gente? O Bauman não queria que a sociedade chegasse a esse ponto, mas infelizmente chegou, né? Não era o que ele queria. Ele dizia que não era pessimista, ele dizia que era realista, né? Bauman, falecido há pouquíssimo tempo, então está muito ainda presente a sua sociologia, o seu olhar sociológico, tá? Então vamos assim repensar a sociedade mediante esse olhar do Bauman, em que ele coloca esse conceito de liquidez. Muitas vezes, pessoal, as pessoas preferem um relacionamento virtual do que um relacionamento real. Pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que nós chegamos? Quer dizer, um relacionamento virtual talvez não tenha um perigo, digamos assim, de uma gravidez sem você querer, porém há o perigo da falta de privacidade. As pessoas não querem mais ter uma DR olho no olho, tá? Elas preferem, não tá mais afim, aperta a tecla del e acabou por aí, tá? Resolvido todos os problemas. Então, gente, acho um pouco complicado, infelizmente estamos caminhando para isso. Vamos agora falar de Robert Merton, esse americano que ele, quando lança a teoria de médio alcance, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que chega desses compêndios complicados de filosofia, de sociologia, teorias rebuscadas, para com isso, vamos direto ao assunto, para que o
o homem comum ele possa entender. Então, o Merton ele vai ter influência muito grande do funcionalismo de Durkheim e do Talcott Parsons, ok? Então, Robert Merton seria esse neofuncionalista da sociologia contemporânea. E qual é a teoria de Robert Merton? É a teoria, galera, da profecia autorrealizável, tá? O que é isso? Gente, é o seguinte, profecia autorrealizável é uma espécie de prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico, pessoal, para eu explicar para vocês, o que seria prognóstico? Seria profecia. Existe a palavra diagnóstico e existe o prognóstico, tá? O que é o diagnóstico? Quando eu sei do sintoma, eu vou fazer um diagnóstico. Ou seja, eu vou passar um remédio para tratar daquela doença. E o que seria o prognóstico? Seria uma previsão mediante a tomada da medicação corretamente. Se eu tomar a medicação corretamente, provavelmente ficarei bom. Levando isso para a sociologia, o que é que o Robert Merton ele coloca como prognóstico? Ele diz o seguinte, ele vai afirmar que a sociedade funcionalista, ela começa a colocar uma profecia, ou seja, introjeta em cada um de nós crenças, que se você for pelo aquele caminho, se você cumprir as regras, se você for um bom garoto, uma boa garota, estudar,